Olá, amigos, saudações, um abraço para vocês. Estamos no ar com o PitoCast, Jair Eduardo aqui, editor do Pitoco e também do podcast. Como fazemos há 29 anos, estamos circulando com mais uma edição do jornal. Nesse caso aqui, da revista. Revista mensal, jornal toda sexta-feira. Trazemos com ênfase aqui o cascavelense na chapa majoritária. Trata-se do engenheiro civil, natural aqui de Cascavel, Edson José Vasconcelos, pré-candidato a vice-governador na chapa do Sérgio Moro. Vamos entendendo aqui um pouquinho do pensamento desse grupo político para o governo do Paraná. Obviamente que depois, a posteriori, iremos abrir também para os demais candidatos ao executivo. Infelizmente no legislativo é muita gente, não tem como, mas para o executivo pelo menos a gente quer dar uma panorâmica do pensamento de cada um deles. Será que o Vasconcelos vai repetir a façanha do Mário Pereira? Foi vice-governador, foi o primeiro cascavelense nesse posto. Aí nos 9 meses finais de mandato, o titular, que era o Requião, disputou o Senado, se desligou do governo para disputar o Senado. O Mário ficou governador por 9 meses. Naquela ocasião ele deu uns canetaços aqui a favor de Cascavel, digamos assim, né? Consolidação da Unioeste, curso de medicina, odonto, engenharia civil, os ditos cursos nobres, não é? Foi por força de um cascavelense que ficou 9 meses, período de uma gestação, né? À frente do Palácio Iguaçu. Será que o Edson Vasconcelos e o Sérgio Moro conseguem repetir isso? 2 homens do interior, né? O Moro é da região lá de Maringá, atuou em Cascavel também como juiz, e o Edson é natural da cidade. Será que é a cidade, o eleitor, que leva em conta essas questões ou não, né? A gente já escreveu sobre isso. O norte do Paraná teve vários governadores, né? José Richa, Beto Richa, Álvaro Dias, até o Ratinha daquela região lá. E isso tem um reflexo no orçamento. Não tem dinheiro para todas as regiões. Quem está no poder vai escolher a sua região, não é? Se você pegar de Maringá e Londrina a Curitiba, 90% em pistas duplas, a rodovia. Se pegar de Foz do Iguaçu a Curitiba, 70% em pistas simples. Talvez isso indique por que é importante eleger governador por região também, não é? Mas é uma disputa, cada cabeça uma sentença. Vamos ver quem ganha essa eleição aí, não é? O que mais podemos destacar nessa edição, afora essa reportagem que apresenta o cascavelense aí que disputa essa eleição? Temos aqui o Edilson Moura, lá do Parque Hoteleiro de Foz do Iguaçu, colocando os últimos números a respeito do turismo lá. Mercado moteleiro. Eu fiz uma matéria esses dias dizendo que havia uma certa estagnação nesse segmento, né? Motéis já muito antigos, o mais recente deles aí já tem mais de 10 anos que foi construído. Aí o pessoal do setor me convidou venha conhecer mais de perto, venha ver as inovações que estamos agregando, suítes reformadas, gastronomia, enfim. A gente abriu esse espaço numa reportagem da Carla Hackman, que é nossa colega, e estamos colocando então como esse setor está respondendo, não é? Vamos lá, fechando a edição aqui. Eu trouxe no baú do Pitoco. Quem tem 29 anos de estrada tem algumas histórias para contar, não é? Então, trouxemos aqui no baú do Pitoco uma reportagem que a gente veiculou em junho de 2003, quando um busto do Mário Pereira, que acabamos de mencioná-lo aqui, né, que o Frangão mandou fazer, estava solto aí pela cidade, ninguém sabia onde pôr o busto do Mário. E eu, fazendo uma brincadeira, dizia, onde vão pôr a cabeça do Mário, não é? E até que o Gugu Bueno, então presidente da Câmara, encontrou um lugarzinho lá para pôr o busto do Mário Pereira. São as curiosidades da nossa atividade política no município, né? Gente, vamos falar um pouquinho de educação para o trânsito? Antes quero dizer para vocês que uma pessoa me procurou há esses dias dizendo, olha, uma pessoa da minha família sofreu um acidente de motocicleta, está com fratura, braço na perna,
está na UPA, aguardando internamento e não tem vaga. Não tem lugar para colocar esse menino, não tem como transferir, falou-se em transferir até para fora da região oeste para poder contemplar. Isso não é um caso isolado. Motociclistas acidentados, além de uma letalidade imensa, tem muito isso de fratura. Fratura é uma questão que exige um período alongado de recuperação, de internamento. O pessoal que está nos hospitais e sabe muito bem do que estamos falando, né? Em razão disso, eu trouxe hoje um especialista nessa área, na educação para o trânsito, e que tem informações a respeito dessas questões, que é o Maurício Casarotto. Primeiro quero agradecer. Maurício, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, Jairo, bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de trazer à tona, né, essa realidade. A gente faz um comparativo com aquela época de 2019, 2020, ali da pandemia que passamos, né? Também fazemos um comparativo com as guerras que estão acontecendo aí mundo afora. E não estamos em pandemia atualmente, não estamos em guerra, no entanto, o ano passado, 2025, 1.533 pessoas foram atendidas diretamente no HU, no trânsito. E essas são palavras da diretora da enfermagem ali e também do diretor-geral, o doutor Rafael Muniz, né, diretor-geral. E se a gente parar para fazer uma conta rápida, se o ano tem 365 dias, isso dá 4,2 dia atendimentos só de trânsito. Sem contar que o HU ele tem então uma demanda muito maior, são cerca de regional, inclusive, né? 2 milhões de habitantes abrangidos aqui no oeste e sudoeste, que vêm inclusive até às vezes pessoas do Paraguai que vêm também para tratamento ali. Então assim... E os motociclistas têm um papel relevante nesse índice, infelizmente, não é, Maurício? Infelizmente. Não é a maioria dos veículos licenciados, porém o envolvimento de motociclistas aí desse número, então temos também 807 atendimentos do ano passado. Isso dá mais de 52%, não é? Então eu compactuo de dados aí importantes. Isso aí não é só um problema de Cascavel, é um problema inclusive internacional. A Organização Mundial da Saúde diz que 90% dos acidentes, de modo geral, dos sinistros, né, ocorrem pela falta de comportamento do condutor. A dita falha humana, né? Falha humana. 4% são más condições das vias, 6% são más condições dos veículos, né? Erros de projeto, enfim, mas o grande percentual, 90% do ser humano, do condutor, poxa, dá para mudar esse número, né? Olha, enquanto os carros autônomos e os carros voadores, aqueles dirigidos por IA, que tira aquela pecinha, sabe qual é o problema do carro? É a pecinha, né? É aquela pecinha que fica na frente do volante, é aquela pecinha que segura o guidão da motocicleta, não é? Já vamos voltar para esse assunto. Sim. Essa pecinha danada, ela é muito afeita a defeitos, não é? E os carros autônomos, em desenvolvimento muito rápido pela Tesla nos Estados Unidos e pelas fabricantes chinesas, já agora no segundo semestre desse ano, as primeiras linhas de carros voadores autônomos sem condutor já estarão circulando nos céus da China, não é? Isso é futuro, isso é presente, mas isso vai atacar uma estatística que o Maurício acabou de trazer aqui, que é isso, acima de 90% dos acidentes são causa humana. E agora está se discutindo, Maurício, quero uma contribuição sua, Sim. exatamente a regulamentação da utilização das motoquinhas elétricas, não é? Perfeito. Dos autopropelidos, da bike elétrica, enfim, tudo que tem um motorzinho ali que você possa acelerar aí no trânsito ou mesmo nas ciclovias e ciclofaixas. E eu sei que você deu uma contribuição lá, Maurício. Esse tema está em debate na Câmara e você deu algumas sugestões. O que você pensa a respeito dessa regulamentação? Olha, a regulamentação, eu quero aproveitar o espaço aqui e elogiar de coração mesmo
todo o poder legislativo que se empenhou nisso, todo o poder executivo que está à frente disso, representado pela Transitar, porque, olha, realmente é uma coisa importantíssima. Nós entendemos que o homem, desde que é homem, existe uma disputa de espaços, né? E no próprio Código de Trânsito Brasileiro diz que o maior tem que ser responsabilizado pela segurança do menor. Então já é um princípio que nós temos, né? Diferente do reino animal lá, que existe a caça e o caçador, a presa e o predador. É a lei da selva, né? Aqui somos seres humanos civilizados. Sim. Supostamente mais civilizados que os animais, né? E a ironia vem justamente nesse princípio aí. Então, partindo do pressuposto que nós temos um veículo automotor e temos que cuidar da segurança dos que não estão motorizados, ou dos que estão motorizados com duas rodas ali, digamos assim, tem que ter uma inversão no papel. Tem que ter uma inversão no papel. Eu tenho uma visão que é quase que utópica, falando da educação. Educação, tudo começa, ao meu ver, com a base, com a educação, né? Se ao invés da professora falar uma dúzia de ovos numa caixa, se ela falar uma dúzia de passageiros dentro de um ônibus, já é um tema relacionado, a criança já vai fazendo um link, já vai, então assim, isso pode ser desde o mais simples nível escolar até o mais complexo nível acadêmico. Inclusive tem previsão no código disso também. Você sabe que quando a Transitar começou a adotar com mais frequência aquelas rotatórias em pontos de conflito, de trânsito, alguns se queixaram, eu fui por rádio e disse o contrário. Falei, gente, tem alguns elementos do senso comum que precisam ser combatidos. A rotatória pode não ser algo perfeito, mas ela pede uma negociação civilizada, embora tenha uma legislação que regule aquilo. Acho que pouca gente domina quem que passa primeiro, quem tem preferência, quem não tem, tal. Eu acho que nem todos dominam isso. Mas ali pede uma negociação, pede uma gentileza. Espera aí que eu vou passar. Isso. Não é verdade? É verdade. E se assim fosse em todo o trânsito, seria bacana. Porque eu vejo assim que muita gente que é autuado no trânsito procura atribuir culpas a terceiros. O agente estava escondido atrás de um poste e tal. Amigo, o agente pode estar em Marte te olhando, mas se você cumprir a legislação do trânsito, ele não tem como te autuar. Então, a gente delega, terceiriza nossas responsabilidades para quem está no papel dele de fiscalizar. O cara está ali para isso, o cara fez concurso para isso e é o papel dele, não pode se omitir, não é verdade? Tem uma música que diz assim, o que você faz quando ninguém estiver fazendo. Né? Ninguém está te olhando, né? Tem que ser coerente nisso. A educação passa exatamente então por todos esses níveis. Eu entendo também que a psicologia do trânsito é algo assim que vai realmente mudar o comportamento do condutor. Fazendo uma analogia aí com a questão do consumo de cigarros, né? Na década de 70 e 80 era bonito fumar. Para o homem, para ser viril, para ter aquela imagem, ele tinha que... Era charmoso. O cowboy lá da marca do cigarro. Tinha lá, o Hollywood, né? Até no carro da Fórmula 1. Tinha Sim. A indústria do tabaco patrocinava a Ayrton Senna naquele carrinho preto, não é? Aí o que o governo entendeu? O câncer está sendo um problema maior do que o consumo, então vamos desestimular o consumo. E aí vieram aquelas fotografias nas carteiras, veio uma campanha pesada com relação ao assunto, veio plaquinha para tudo que é lado, em parede de restaurante, em lugar fechado. Isolar o fumante, né? O cara tinha que ir lá na calçada dar uma tragueada. Né? E aí, hoje em dia, não se vê mais as plaquinhas. E nem eu e nem você estamos em ambiente fechado, estamos fumando. Por quê? Porque criou-se uma cultura. Então, no trânsito também precisamos desse envolvimento, dessa mudança de cultura. Tem uma lógica do código que é bem interessante. Funciona assim. Jairo, o que você entende quando eu falar para ti assim, ó, quem avisa amigo é? Já ouviu esse dito popular? Muito conhecido, muito divulgado, né? Se eu estou te falando... Se você fizer, por sua conta e risco, mas estou te avisando, quem avisa amigo é. O código tem esse aviso, cara. É o capítulo 3, são as normas gerais de circulação e conduta. Se não obedecer aquela direção segura que está ali, prevista ali naqueles artigos, vai ser penalizado, vai ser enquadrado numa infração, vai ter até uma questão do enquadramento judicial de um crime. Isso o povo não se liga, não se toca. Tem gente que coloca o capacete de medo da multa.
Quando na verdade deveria colocar o capacete de medo de machucar a cabeça. Né? Olha, faz lembrar a campanha dos cigarros, né? Que aqui, não na sua geração talvez, mas lá na minha infância, o capacete não era obrigatório para o motociclista. O cara andava ali com o cabelão ao vento, não é? Aí o cinto de segurança, por incrível que pareça, também não era. Também não. Aí quando começou a se exigir que o cinto fosse usado, foram inúmeras autuações, infrações e tal, e as pessoas se revoltavam onde já se viu e tal. Pois é, mas a legislação não vem do nada, né? Vem porque estudos foram feitos e mostraram que essas ferramentas são importantes. São importantes. Deixa eu te dizer aqui de uma diferença entre a regulamentação dos badulaques elétricos aí, entre Cascavel e Toledo. Em Toledo estão permitindo que meninos de 14 anos possam conduzir esses veículos. Em Cascavel, a proposta inicial da Transitar, se eu não me engano, é 16 anos. Certo. Como é que você vê essas diferenças? Qual seria a sua posição entre um e outro? Juridicamente falando, isso vai dar muita confusão. Vai dar muito pano para manga, porque o CTB ainda tem uma terceira regulamentação, né, que é a partir dos 18. Mas, se por um lado pode acontecer algum transtorno jurídico em torno do assunto, por outro lado é extremamente necessário um EPI, né? A proteção do capacete ali. E a questão também da pessoa conduzir esses autopropelidos a partir dos 16. Ao meu ver, seria uma questão que o jurídico deve resolver, né? No entanto, tem que colocar capacete. E aí eu penso assim, até falávamos antes, né, numa conversa, não é plausível que você vá comprar tinta numa loja e saia com a máscara, com as luvas. É venda casada, o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Também não é plausível que você vá comprar cigarros e saia com uma máscara de oxigênio junto, né? Não é. Esse custo vai ser diluído. Também não é plausível que a pessoa saia de uma loja que vendeu um autopropelido com o capacete. É venda casada, ao meu ver. Mas, de frente a essa pandemia de acidentes, então que seja fornecido pelo menos o capacete. Então que seja fornecido pelo menos o mínimo de instrução, o mínimo de educação a respeito do assunto. E aí, com essa diferença de idade para conduzir, olha, vai causar muito transtorno, porque assim, de repente, um morador de Toledo vem na casa de um familiar aqui, traz o equipamento e daí vai passear pelas ruas. Não, mas lá pode, aqui não pode, né? Então fica uma coisa, teria que ter padronização. Você que é um policial militar aposentado, dirige ambulância. Sim, nas noites aí. Você se depara muitas vezes com esses acidentes. Infelizmente. E eu imagino assim que poucas pessoas estão na sua condição para avaliar como pode ser triste um momento assim, né? Como pode ser dolorido. E talvez isso também tenha estimulado você a atuar nessa área de educação. Foi mais ou menos linkado isso, exatamente. Né? Tem tudo a ver com a minha bagagem profissional. Na Polícia Militar foram 25 anos na rua trabalhando. Tive a honra de ser instrutor do PROERD, que é um programa educacional de resistência às drogas e à violência. A violência no trânsito é uma dessas preocupações também. Atualmente eu sou instrutor de trânsito e condutor de viaturas do SAMU, né? Nas ambulâncias aí a gente trabalha numa escala de 12/36, noturno, que é o que me possibilita desenvolver outras atividades durante o dia. E uma delas voltei para a faculdade, né, fazendo uma segunda graduação em psicologia. O meu sonho é desenvolver algum mecanismo, colocar no papel alguma lei, alguma coisa que vá fazer com que o condutor não se coloque em risco. Que o condutor tenha a noção do risco. Sabe aquela partida de futebol de salão? De repente você está no meio da quadra, você vai para uma dividida e, de repente você sai do jogo, você senta ali 1 minuto e você vê um lance semelhante, uma outra dividida. E você olha e pensa assim, meu Deus, aquilo não vai dar certo, vai sair um joelho do lugar. Assim também funciona no trânsito, ao meu ver. Quando você está no meio do fluxo ali, você não percebe o risco.
Agora, quando você se coloca no bastidor, ou seja, no meu caso, atrás do volante de uma ambulância, você vê. Você vê E vê como coisa feia, né? muita Fratura coisa aberta, feia. Fraturas óbito, assim de né? todos os... né? E aí, assim, os atos que vêm na sequência. Porque ficou tão banalizado que a gente só se dá conta daquele momento da colisão, do choque, do abarroamento ali, do atropelamento. Mas e o depois? Vai interferir na saúde, como pontuamos aqui já, vai interferir na previdência social, vai interferir na reabilitação dessas pessoas, vai alterar drasticamente a rotina da família, e a família é uma das principais instituições da nossa sociedade. Então, assim, os efeitos nocivos de um sinistro de trânsito são, assim, praticamente irreversíveis, caros, e que não é brinquedo. Não acontece um por dia, né? E vai disputar leito lá com tantos outros pacientes que estão na fila do internamento, estão na fila de uma cirurgia, né? E o HU colapsado muitas vezes. Agora temos mais 2 hospitais saindo aí, né? Um ali no Tropical, do governo federal, outro lá na região norte, Hospital do Trabalhador do governo do estado. Isso. Mas é aquilo, é meio que enxugar gelo, né, gente? Se não conter essa epidemia aqui, você pode abrir quantos leitos você quiser, que sempre haverá. Não vai ser o suficiente. Né? Então a questão passa por outro ângulo, né? Eu não sei se eu tenho esperança, sabe, de que você é um cara mais utópico, né? Eu sou um pouco mais cético. Eu tô achando que só as IAs mesmo e a condução autônoma vai dar jeito nessa situação. Então, mas eu tenho um ponto nesse sem querer te frustrar, me permita. Outro dia eu estava assistindo uma defesa de uma tese de um doutorado da Federal do Paraná. E o assunto era justamente engenharia de trânsito e tal. Ele falou, eu não vou me recordar agora de dados, né? Mas ele falou em 5 níveis de auxílio a condutor, auxílio à condução dos veículos. O primeiro nós já temos à disposição, que é aquele assistente de marcha ré, assistente de rampa, controle de tração. Aí o segundo nível já implicaria uma eletrônica envolvida ali, algo mais complexo. Um terceiro nível já implicaria na pessoa não ter tanta influência na condução do veículo mas ainda estar presente dentro do veículo. Um quarto nível que nós temos e que é proibido por lei, nós temos aonde? Nós temos nos pátios das siderúrgicas, nos garimpos, enfim, caminhões que são conduzidos eletronicamente sem a presença do condutor, mas naquele lugar que não é via pública. Porque na via pública nós somos obrigados a ter as 2 mãos no volante. Então tem que estar presente. E um quinto nível de automação desse seria por conta aí da internet 5G. Né? Aí existem dados que dizem que aqui no Brasil nós temos algo em torno de 8 milhões de antenas de celular que poderiam propiciar isso daí. Só que não é o suficiente. A China tem 250 milhões de antenas de celular, ou seja, múltiplas vezes mais, né? Então, assim, esse 5G até chegar aqui, né? Temos aí os drones, que já são conduzidos aí na telemetria da pulverização agrícola, por exemplo, que já é um exemplo, é um precursor, né, de tecnologia nesse sentido. Ele faz ali toda a varredura e vai passando o defensivo agrícola. Mas isso de um drone até chegar na via pública, já imaginou, Jairo, que delícia seria, que mundo legal que seria um veículo enxergar o outro eletronicamente e evitar a colisão? Pois é, alguns instrumentos já, como você disse em um dos níveis que você citou, já estão até disponíveis, né? Mas eu me recordo dos carros anteriores. E até uma curiosidade, é de duvidar, mas era isso, gente. Nos anos 70, o motorista brasileiro não gostava de carro 4 portas. Não comprava. Saiu um Corcel lá 4 portas, não vendia. Vendia de 2 portas. Não gostava, inclusive, do câmbio automático. Antigamente era um semi-automático, digamos assim, né? Queria cambiar. A legislação não previa ABS, freio ABS. Não existia, né? De 2014 para cá. E não previa o airbag. Não é? 2014 agora tudo isso é obrigatório. As pessoas por que o carro está mais caro? Porque agregou esses elementos de segurança. Né? Mas mais caro mesmo é o acidente, é a sequela. Né? Isso não tem preço, né? Mas alguns veículos agora já estão chegando com um acionamento automático para colisão, né?
enfim. Park Assisting, né? Você aperta o botão, ele faz a baliza sozinho. Então. Os veículos vão e aquelas câmeras 360, também, né, que te dá uma visão incrível. Você excelente. vê, inclusive, se o pet está embaixo do carro, você também está embaixo do carro, você está enxergando. Mas é aquilo, né, Maurício? Se você não tem o condutor, né, com consciência. Eu vejo, até vou citar um exemplo, 2, né? Uma certa vez estava conduzindo meu pai, que estava se recuperando de uma cirurgia, tinha que andar o carro bem devagarinho, porque não podia dar nenhum saculejo que machucava o velhinho. Os caras buzinando atrás de mim, cara. Sabe? É uma coisa absurda. Falta de empatia, né? Pois é. E essa paciência no trânsito que eu vejo, ela é ausente. O pedestre pisou na faixa, é dele, cara. Você não tem que estar buzinando pro cara, não é? A pessoa está devagar, tá devagar, espera, não é? Enfim, como é que faz, hein? Você que está estudando psicologia agora, como é que faz para tirar essa raiva que o condutor parece que ser imbuído dela quando ele começa a pisar no acelerador? A Disney, né, tem um desenho do Pateta lá que mostra o senhor Walker e o senhor Wilker, né? Então, quando ele está fora do carro, ele é uma pessoa, ele é um calmo, cidadão exemplar. Quando ele está no volante, ele é... Rapaz, isso e se criou isso na década de 50 lá na Disney. Então, você imagina, não é uma coisa nova. Mas eu volto a bater na tecla educação. Educação. Lógico, o trânsito é o reflexo do dia a dia. Se a pessoa está com o horário apertado, se a pessoa está estressada porque o time perdeu, porque perdeu um contrato ou algo, né, do dia a dia, vai refletir isso no trânsito, com certeza. E de que maneira? Se reflete com a agressividade, se reflete com a indecisão, se reflete com a ansiedade, o estresse. Isso tudo é combustível, digamos assim, né, usando uma analogia, para a violência do trânsito. Isso tudo. Então, assim, à medida em que nossas atividades do dia a dia se acalmam, o trânsito vai se acalmar. Daí vem a área calma de 40 por hora no centro da cidade. Perfeito. Curitiba é assim também, né? Daí vem a área calma, você consegue enxergar, consegue entender. Essa questão da falta de tolerância com o outro, a falta de empatia, buzinando, rapaz, eu sinto isso também às vezes com a própria ambulância, com a viatura de polícia, quando eu estava no serviço ativo, não respeitam, não dão passagem, e aí vem logo uma mensagem assim na minha cabeça, né? Olha, cada um dá o que tem. Vamos rezar para que eu não precise chegar rápido naquele lugar para socorrer um familiar desse que não está me dando a passagem, né? É a única, mas é a educação. A lógica do CTB, ela é bem clara. Ou você anda na segurança ou você vai ser responsabilizado por isso. E aí que está um ponto terrível dos ciclomotores aqui. A nossa cidade, ela é tradicionalmente veloz, né? Nós tínhamos aí Pedro Lecheta, Belkis, Damian, né? Que são ícones do automobilismo na cidade. Tinha corrida de carro no centro da cidade, né? Nas pistas de terra. Na veia do Cascavelense. Então, só que também foi, como foi exemplo naquela época, a ideia seria que a educação fosse exemplo para os outros municípios, para o mundo, né? E é possível. Então, se ao invés de você falar sobre temas que não são relevantes, que fosse levada em conta a temática do trânsito, né? Eu não vejo, por exemplo, pessoas cumprindo penas em hospitais, na ala cirúrgica, né? Está previsto no código também. As pessoas condenadas em trânsito devem seguir as equipes até o local do acidente para ajudar no resgate. Eu não vejo isso acontecendo na cidade. Não vejo menores, agora então, autopropelidos, 16 anos, menores de 18. São imputáveis, ok. Mas até que ponto, né? Por que o pai deu um autopropelido desse? Então, assim, de repente, a pessoa vai conduzir, bate num importado verde pistache. É verdade. Você não vai querer receber seu carro? E pode também bater numa senhorinha que está atravessando a ciclofaixa. Isso. Né? Tem uma série de consequências, né? Na minha ideia é educação. Eu acho que você tem um kitzinho para me passar aqui, né? Nessa parte final aí da nossa prosa. Como uma simbólico, né? De uma forma simbólica, a direção defensiva no trânsito.
Tá aqui. Que o Jairo seja nosso multiplicador, né? Como há 29 anos já faz belíssimamente, que seja aí nosso motor aí, propulsor. Eu penso assim, Jairo, tá até na Bíblia, né? Provérbios 22:6, está lá: ensina a criança no caminho do bem e que ela ande, e ainda quando for velho não se desviará. É bíblico. A Bíblia não é qualquer coisa, está aí há mais de 2000 anos, né? E realmente a educação no trânsito. Eu, nos meus tempos de serviço ativo da polícia, também trabalhava na educação contra as drogas, né? O PROERD, aquela tomada de decisão, aquela avaliação da criança com 9, 10 anos, já tem o espírito crítico para saber se é certo, se é errado, se é bom ou se é ruim, quais as consequências e tal. E agora com o trânsito eu venho nessa nova bandeira, nessa nova pegada também, elogiando aqui o projeto de lei da prefeitura, essa tramitação toda, que não se repita aquela questão da legislação que saiu há um tempo atrás do fraldão do cavalo, né? Lembra de Cascavel? Morreu na casca, porque ali não tinha como emplacar as carroças, os carroceiros não eram habilitados, não tinham nem nível intelectual para ser habilitados. Então, assim, agora não. Agora o envolvimento é muito maior, né? A gente vê as autoridades públicas realmente se mobilizando, estudando, se debruçando sobre o assunto, estão de parabéns. E eu penso que parte da cultura, da educação, é isso aí, não tem outro caminho. Então, Maurício, vamos deixar os seus contatos no ar aí, para que você é um palestrante nessa área. Isso. Né? Acredito assim que nunca é demais falar desse assunto, notadamente com quem tem o domínio do conteúdo. Então eu vou te passar para as suas considerações finais, onde você vai poder também passar os seus contatos para que as pessoas possam conversar com você a respeito. Muito obrigado pela sua participação, Maurício. Mais uma vez, eu é que agradeço. Posso estar sendo até um tanto quanto utópico, mas temos que enxergar lá na frente, né? O meu nome é Maurício Casarotto, eu sou palestrante de trânsito, especialista em trânsito. O meu telefone é 45999628567. E no Instagram a gente está desenvolvendo lá o @Maurício Casarotto para contatos, né, para palestras. A gente sabe que as empresas... Você trouxe aqui um convidado do setor de transportes, né? Eu assisti. Foi o Antônio Ruiz. Isso. Ele tem um domínio gigante. Eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente, porque ele é voltado ao transporte rodoviário, não é? Tem muita semelhança à mesma lei, praticamente, com o nosso transporte urbano, nosso meio aqui. Ele citou números grandes aí com relação a isso, que pode ser mudado também. A gente fala do Registro Nacional Positivo de Condutores, que poderia conceder benefícios fiscais e tarifários para os condutores que não se envolvessem em infrações no período de 12 meses. Já pensou se Cascavel coloca uma legislação dessa, oferecendo ali 0,5% do desconto de um IPTU para uma pessoa que ficar 12 meses sem ter infrações, né? É um bom condutor, esse bom condutor não vai se envolver em acidentes. Então penso dessa maneira. Lógico, vai mexer nos cofres do município, mas se redirecionar da saúde, quem sabe dá certo. Posso estar falando coisas que não são possíveis de serem feitas, né? Mas eu acredito que é por aí, a educação que vai mas mudar esse contexto. Pode ter certeza que o custo da saúde é muito maior quando as pessoas estão precisando de um atendimento nessa área. Então, agradecendo a presença do Maurício, agradeço também a presença de cada um de vocês. Deixo um abraço para todo mundo aí, saúde e até breve. Muito obrigado. Até mais. Até mais.